Júlio, vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate-papo, uma vez por mês o Júlio com a gente aqui, participando do programa, para interagir com a gente e comentar aí os principais acontecimentos. E um dos principais acontecimentos na nossa cidade aqui foi a mudança que a partir da meia-noite aí do dia 1º de maio, uma mudança importante na saúde aqui do município, o pronto atendimento deixando de ser, o serviço de pronto atendimento deixando de ser prestado pelo Hospital Oasi e passando a ser realizado ali na Policlínica de Referência, no centro da cidade de Timbó. E o pessoal já está, pessoal de Timbó, né? Porque a Policlínica ali, esse serviço agora é essencialmente, exclusivamente para os munícipes aqui, e mudança importante aí na saúde de Timbó. Sim, uma mudança. Hoje, saúde é um dos pilares, acho que principais, né, da administração pública e da nossa necessidade como cidadão, né? Então, quando se houve aí uma mudança, né, nesse processo que vinha se tratando-se como dentro de uma normalidade, gera-se muita insegurança, né? Gera-se uma insegurança tanto para a equipe que vai fazer todo esse projeto, né, e executar ele também, quanto para nós munícipes, né? Para onde que a gente vai, né? Dependendo do que a gente tem, né? Quem é que vai regular, quem é que vai definir, né? Mas tudo se tem ao tempo, e eu acho que tudo foi planejado também com o objetivo de melhorar. A gente sempre ouve, né? Para melhorar, às vezes tem que dar uma pioradinha, né? Então são essas situações que a gente tem que dar-se o tempo agora, né? Vários comentários, várias situações que a gente ouve por ali, mas havia sim uma necessidade, né? Desde que a gente acompanhou aí essa transição, houve-se uma cobrança muito grande por mudanças, né? Então é uma oportunidade que está se dando justamente para tentar melhorar a condição, principalmente para quem é de Timbó, né? Hoje eu já ouvi de algumas pessoas, Timbó tanto de modo geral na questão do atendimento do SUS é uma referência, nossa região sul é uma referência. Existem muitas pessoas, inclusive, que vêm de fora não apenas para procurar emprego e melhorar a sua renda, mas procurar atendimento de saúde nas nossas cidades vizinhas. Então isso, por um lado, é positivo, por outro lado, tem que se dar essa atenção ademais para que a gente não consiga, né, e não perca a nossa qualidade tão importante aqui. Pois é, uma questão, certamente, a gente que acompanha aqui toda essa situação, a gente recebia muitas reclamações. Saúde é uma coisa que a gente tem que estar muito ciente de que na saúde, quando as pessoas estão impactadas ali por alguma questão, é difícil você ter ali 100% de satisfação no atendimento, enfim, porque qualquer espera, quando sou eu que estou esperando, qualquer espera, né, dependendo da situação, ela pode ser encarada aí como um problema, enfim. Então, obviamente que a gente nunca vai ter ali aquele nível 100% de satisfação com a prestação de serviço de saúde, mas a gente tinha, isso era sabido, e própria estrutura e a própria direção do Hospital Oasi tinha essa noção dessa questão da espera, das reclamações que se tinha do pronto atendimento. Quando a gente entrava da porta para dentro ali do Hospital Oasi, com as questões de internação, de UTI, dos outros trabalhos prestados ali, sempre, aliás, não boca no trombone, aí vinha as flautas doces do atendimento. O problema realmente era aí o pronto atendimento, pelo número de pessoas de toda a região, não era só de Timbó, e porque também existia um estabelecimento de prioridade. O hospital chegava ali um acidentado, chegava alguém com alguma coisa mais urgente, quem estava com algo menos urgente, claro, ficava ali esperando. Né? Esperando. Então esse era de fato um problema, e esse me parece, essa questão ali do pronto atendimento, agora 24 horas, atendendo somente esse tipo de caso mais leve ali no pronto atendimento ali na Policlínica, tende a reduzir o tempo de espera, tende a facilitar aí pro timboense mesmo, né, Júlio? Acho que esse é o objetivo, reduzir um pouquinho da fila que a gente chamava, né? Porque para a gente que está envolto a questão das empresas, principalmente, né? Às vezes o funcionário tinha aí um problema, uma dificuldade, uma questão com o filho, né? O posto de saúde tem a sua limitação, né? E aí quando se dizia, não, tem que ir no Oasi, já dificulta, né? Dificultava esse entendimento. E principalmente para quem tem criança, eu digo porque é uma experiência que a gente passou na família, né? Então,
se tu precisa buscar um atendimento, né, a gente sabe que tem muitas vezes muitas pessoas que às vezes gostam de pegar aquele atestadozinho, não está tão difícil assim. A gente sabe que tem esse tipo de pessoas com essa índole não tão muito moral e acabam prejudicando justamente o atendimento de quem precisa. Mas quem está lá com o filho sabe muito bem da sua dificuldade, de que você realmente precisa do atendimento. Então essa parte do pronto-socorro ali, retirando ali, eu acho que vai ser muito, muito positiva. E tem que se dar o tempo, né, justamente para que isso aconteça, né? Eu acho que a policlínica ela já vinha fazendo um trabalho diferenciado justamente após as 17 horas, né? Então muitas pessoas já procuravam justamente a policlínica no final da tarde ali. Então veio agora essa opção das 24 horas, eu acho que vai ser muito positivo. O que chamou a atenção, também surpreendeu, é a nota justamente do próprio hospital aí, o Ásia, com relação à rescisão, ao rompimento de algumas especialidades por falta de mão de obra. Então a gente vê que essa questão de falta de mão de obra é um problema geral, né? E atinge as empresas, o comércio e a saúde, né? Novamente, né? Como resgatar, como valorizar, né? A gente vê eu vi muitas pessoas de fora vindo buscar emprego e atividade para trabalhar no Hospital Oasi, né? E ainda faltam essas especialidades. Hoje é o compromisso, né? Às vezes a própria questão da educação, né, do nosso povo, do atendimento, né, da valorização, né? Hoje as pessoas, eu vejo de modo geral nas empresas, querem ter um horário mais tranquilo, não querem ter um horário fora da sua rotina. E o profissional de saúde, ele tem que ser valorizado justamente por isso, né? Porque é de madrugada, é à noite, né? Um pediatra, um obstetra, né? Aqueles que atendem justamente as questões de trânsito, de acidente, não adianta, é 24 horas, né? E tem que se ter esse custo reembolsado. Pois ainda com certeza essa questão do pronto atendimento ali, isso está muito, muito claro, muito tranquilo de que isso é um avanço, é um ganho para a cidade de Timbó e para quem mora aqui. Agora tem algumas questões ainda que no decorrer agora dos próximos dias, próximas semanas, com a efetiva mudança em andamento, vão também ficar mais claras, né, com relação ao tipo de atendimento que vai ser prestado pelo Hospital Oasi, a questão da maternidade, que precisa também de uma definição, e do que fica contratualizado com os estados, o que os municípios vizinhos e Timbó ainda vai ter de contrato com o Hospital Oasi, que tipo de prestação de serviço. Então eu creio que isso agora nos próximos dias, como é que é a carroça andando com essa mudança, as melancias vão se ajeitando e a gente vai poder aí passar para a nossa comunidade também essas informações, mas toda mudança, né? Toda mudança ela é incômoda, né? Toda mudança é incômoda, isso é em qualquer área da nossa vida. Então a gente agora vai ter que aguardar, como você falou, essas primeiras semanas, primeiro mês aí, para que as coisas vão se adequando. Muito bem, falado isso, Júlio, nós estamos no Maio Amarelo. Maio Amarelo é um mês aí dedicado à questão do trânsito, e a campanha desse ano, ela fala sobre mobilidade humana, ao invés de mobilidade urbana, né? E também a campanha, o mote desse ano, o tema é Maio Amarelo 2025, mobilidade humana, responsabilidade humana. E aí, eu acho que foi muito feliz, né? O tema da campanha desse ano do Maio Amarelo, trazendo a responsabilidade para as pessoas no trânsito. São elas que fazem, né? São elas que conduzem, né? De quem é a preferência, né? A gente tem que pensar que se a gente não tivesse um meio de locomoção, né, eu teria que ir de a pé, né? Aí aquele que conseguiu aí aos duros esforços, uma bicicleta, ou comprar um carro, comprar a sua moto, né, independente do modelo, do ano, do que se tenha, né, é um meio de transporte. Só que esse meio de transporte, ele tem o seu risco, ele tem a sua necessidade, né, e o respeito à legislação de trânsito. Né. Ontem à noite, passeando pelo centro, me deparei com um veículo à noite, totalmente às escuras. Sem luz. Ele devia estar enxergando, né? Imagina os outros. Então é o tipo de falta de atenção que a gente vê muito comum hoje, né? A questão de estacionamentos, questão de respeito. Então acho que é um trabalho forte na conscientização.
Os últimos acidentes que a gente registrou, por exemplo, você deve lembra ainda do acidente que aconteceu ali na Quintino, na frente da lanchonete do Paulinho ali, camarada ultrapassando ali naquela região em alta velocidade, se perdeu, podia ter causado um acidente grave ali, envolveu vários veículos que estavam estacionados, enfim, mas aí a gente vê a questão da responsabilidade. Aqui o tema vem bem a calhar, né? Mobilidade urbana, responsabilidade humana e outras situações em que eu sempre lembro e falo aqui também no Repórter Cultura de que acidentes não acontecem, né? Tinha alguém que me falava isso há alguns anos atrás. Já acidentes não acontecem, acidentes são provocados. E sempre tem aí a responsabilidade humana envolvida. Tem, né? Porque assim, você decide, né? O fazer ou não fazer, né? Eu vou numa festa, vou no Festival das Cervejarias e vou beber, eu vou dirigir. Eu estou assumindo o risco, justamente. E na via, no trânsito, a mesma coisa, né? A gente tem que pensar que eu tenho bicicleta hoje com essas outros equipamentos de mobilidade ali, elétrica, né? Elétricas, né? E não tem muito esse é na calçada e está gerando muita dúvida, né? Hoje eu acho que a nossa mobilidade em Timbó, ela tem as suas críticas, né? Eu tenho as minhas críticas ali, porque foram feitas no passado aí muitos metros, muitos quilômetros de ciclofaixa, mas quando a ciclofaixa ela chega nos cruzamentos, ela some, não sei, ela vai para a calçada, né? Eu sou ali do bairro das Nações, então a pessoa que vem, por exemplo, do centro, ela pega a sua faixa de ciclismo ali, ela passa pelo Comprão, quando chega próximo da Rua Mônaco, ela some. Ela está na direita. E aí ela ressurge do outro lado da via, justamente lá depois do Cicobi, né, da Fidenza, lá ela já está à esquerda. Então, e nesse percurso todo ali, a pessoa de bicicleta, ela vai para onde? Ela continua, ela não vai parar, ela vai continuar, e ela continua justamente num ponto muito crítico ali, porque daí é o cruzamento, é a conversão ali da Nicarágua com a Rua Japão. Então esses pontos, eu acho que a polícia, a prefeitura em si, ela tem que fazer um estudo e reavaliar, né, justamente esses pontos, porque tem que dar essa segurança. Nos cruzamentos, onde é que eu tenho faixa, onde é que tenho sinalização, ou nas rotatórias, né, ali aí sim eu acho que tem que ser feito um trabalho de educação. Aí é um ponto positivo que eu vejo que a necessidade de nós termos, talvez os guardas municipais para fazer esse ponto de fiscalização, orientação e punição, porque muitas vezes a gente está falando aqui, a gente acha que é só o veículo, né? E não é, são as bicicletas, a faixa está na esquerda, o ciclista está lá na direita. Então, não está no seu lugar. O pedestre tem que cumprir o seu lugar. O pedestre, a faixa é o direito dele, mas não é, ele está pela calçada, eu vou cruzar. Pisou na faixa, agora eu estou seguro. Não, ele tem que olhar para um lado, olhar para o outro, verificar se dá tempo para aquele veículo frear também, porque ele vem a 40, 50 ou a 60 km por hora. Eu tenho que entender que o veículo também pode estar acima da velocidade. Então, pode estar desatento. Pode, né? Exatamente. É como você falou, não é o fato de pisar na faixa que agora, bom, eu vou, e aí é celular, aqueles fones de ouvido, que muitas vezes no trânsito isso atrapalha, você está ali distraído com o fone de ouvido, ouvindo música, bota o pé na faixa e segue o baile, vai atravessando sem ver, sem escutar, sem olhar para o lado, e aí corre o risco, como aconteceu aí um acidente recente também ali na rua, né, foi já o primeiro acidente que aconteceu ali na rotatória da Rua Blumenau com a Indaial, um ciclista que foi atropelado ali, e apesar de ele estar atravessando, empurrando a bicicleta, já vinha lá do outro lado cruzando, mas o motorista desatento acabou atropelando, e o próprio ciclista também, a gente olhando as imagens ali, ele também não observou, também vinha tocando ali, empurrando a bicicleta e não observou que o carro estava se aproximando, enfim, né, são situações em que apesar ali de a responsabilidade total é do motorista quando ele atropela alguém numa faixa, mas a gente está falando aqui de autorresponsabilidade também, de eu querer me cuidar, né? Justamente, né? Aí vem aquela questão, né? Quem é que vai no casamento a gente sempre briga, né? Ser feliz ou ter razão, né? No trânsito é a mesma coisa, né? Ter razão ou continuar vivo, né? Ou não se acidentando. Então, se está certo ou está errado, pare, né? Verifique a sinalização, né?
né? O quanto tempo tu vai gastar, né? O teu limite de velocidade é 40, 50 por hora, você na via tá ali sinalizada, e você está cumprindo com aquilo, né? Se a via é de 50 eu estou a 60, eu já estou ultrapassando o limite, eu já estou errado. Então, acho que é o fato de você pensar, né? O diretor ali, o Melo do trânsito, ele fala muito bem isso, né? Eu lembro que ele fala, né? A partir do momento que você sai do veículo, você novamente é um pedestre. Então, você tem que pensar no outro, né? O que somos nós se a gente não pensar justamente no outro. Novamente, o veículo automotor, autopropelido, ele está ali para facilitar a minha vida. Então ele não pode ser uma arma, ele não pode ser algo aí que eu possa gerar aí um dano, né? Uma incomodação financeira. Então o quanto que eu vou ganhar ultrapassando o limite em 5, 10, 15, 20 km por hora a mais? Não, o importante vai ser chegar. Então vai muito da questão da organização das pessoas, do sentimento e o cuidado com o bem comum, né? Pra gente fechar esse assunto do trânsito e do Maio Amarelo, o Roger, tem o vídeo ali da rotatória para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. É um acidente que aconteceu ontem de manhã. Enquanto a gente apresentava o Repórter Cultura ontem, aconteceu esse acidente ali na rotatória que faz parte do anel viário que liga a rodovia que dá acesso a Benedito Novo ali com o Padre Martinho. Veja só, ali tem um acidente. O camarada acabou capotando o seu veículo e olha só como é que foi a dinâmica desse acidente, né? Olha só. Nós tínhamos ali alguém circulando já na rotatória e ele veio lá do outro lado, não parou, seguiu em frente e o que aconteceu? Se perdeu ali na rotatória. Você que está acompanhando as nossas plataformas digitais está vendo o momento em que esse acidente acontece. Então tinha gente já circulando pela rotatória e o camarada veio. Do nada apareceu lá do outro lado e se perdeu aí, claro, não conseguiu controlar o seu veículo e acabou capotando. Se é aquele famoso, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, exatamente. E não deu, né? Não deu. Essa questão das rotatórias que está cada vez mais sendo utilizada aqui na cidade de Timbó, me parece que falta orientação, falta conhecimento das pessoas sobre como circular numa rotatória. Foi feito um vídeo bem legal ali da explicação, né, da questão das rotatórias, né? Você chegar lá e não necessariamente parar, mas dar a preferência. Então a pessoa que está circulando na rotatória tem a preferência, né? É algo que removeu-se o último sinaleiro, né, o último semáforo que tinha em Timbó para facilitar essa mobilidade, mas as pessoas têm que dar a preferência. Eu acho que isso é um pouquinho de educação, né? Aí vem, né? Como é que está a educação do nosso timboense, do nosso cidadão? Em querer, será que ele quer tirar a vantagem, igual aquele do acidente anterior ali, né? Quer tirar a vantagem ou não? Vou dar a vez, vou passar, né? Ou pelo menos vou seguir o mínimo que é o certo e o correto e esperar a minha vez de entrar na rotatória. Às vezes, novamente, como eu falei antes, né? São 10 segundinhos, tu pode dar uma esperadinha ali e evitar aí um custo, né, muito grande aí num dano, se for apenas material. Se for apenas material. Agora, vamos falar aí do Papa Francisco, um ícone, claro, o Papa sempre um ícone mundial e especialmente da Igreja Católica. O Papa Francisco que deixa aí o seu legado, mas que foi um Papa controverso, que não é unanimidade nem entre os católicos e nem mesmo entre autoridades eclesiásticas também, Júlio. Se Jesus já não foi unanimidade, né? Imagina o Papa, né? Que vai ser, né? Então o Papa veio aí com algumas mudanças, né? Veio aí com a questão dos princípios franciscanos, né? De pobreza, né? Fez algumas mudanças, algumas alterações aí dentro da estrutura da igreja, pegou alguns escândalos, né? Algumas dificuldades para trabalhar e tratar, especialmente, mas tem sim o meu respeito, né? Muitas pessoas aí colocam o seu ponto de vista querendo criticar, né? Eu acho que a gente tem que fazer o mínimo possível para o bem ao próximo, e é o que ele fez, né? Se você vai criticar ou não, eu acho que você tem que ser um pouquinho melhor, né? Então, claro, hoje o que se vê na igreja, né? Buscando aí talvez um cenário macro geral, busca-se talvez alguns nomes mais conservadores,
né? Buscando resgatar um pouquinho mais da questão católica, mais na sua essência, na sua ideologia. Mas, né, o que novo que vai ser eleito justamente vai ter esse grande desafio de novamente unificar a igreja, né? A igreja católica aí que veio de um ponto de algumas percas, mas vê-se que em muitos países ela ainda vem muito forte. E é algo que é um grande desafio. O importante é que eu sempre digo, né, agora puxando um pouquinho da política, né, que nós fomos muito bem representados, né? Opa, aí! Né, a nossa delegação... né, a maior. A maior. Enquanto a gente teve aí o México, que é percentualmente... O Brasil é um dos países mais católicos do mundo em números, né? Percentualmente é o México, né? O México mandou 3, né? Aí temos Portugal, Espanha, né? Tudo 2, 3. O Brasil mandou 20, né? Foi um caminhão, né? Para que tudo isso, né? Que é o Brasil que, infelizmente, a gente vê aí o que isso muda, né? Até o nosso presidente do STF foi, né? Pois é, até saiu, sabe que o Brasil é o país do meme, né? E aí sai meme para tudo. E aí fizeram um meme dizendo que o Papa Francisco superou até Jesus, né? Porque Jesus morreu com 2 bandidos, um em cada lado, e o Papa Francisco conseguiu ali ter uma quadrilha do lado dele ali, né? Isso é, como é que é? Adaptações do novo século. Exatamente, mas enfim, né? E não é só ali esse desgoverno, esse governo que está aí. Por que fala desgoverno? Porque a gente vê esse descontrole, enquanto o país aí está passando, né, por uma dificuldade. Não se vê nenhum tipo de controle, nenhum tipo de preocupação com os gastos públicos. Então não é uma questão de chamar de desgoverno por uma questão ideológica ou de preferência, é pelos fatos, pelos números mesmo. Se a gente pegar que não é o primeiro nem o segundo, né, governo do presidente atual, do governo Lula, né, o PT já aí está há anos no governo, e novamente, né, eu lembro que quando a gente comentava no Política com Pimenta, na época ali, né, Júlio, o que tu acha do governo Lula, desse terceiro mandato? Eu disse, olha, sendo otimista em 6 meses, não, sendo pessimista em 6 meses a gente quebra, sendo pessimista a gente quebra em 2 anos. E o Brasil está quebrado. Ou alguém tem alguma dúvida de que nós estamos financeiramente bem? Não estamos. Vimos aí recentemente agora novamente um escândalo, né? Saudades da época que nós tínhamos um presidente que ia lá naquele cercadinho e soltava umas piadas, falava algumas besteiras, e aí o pessoal achava e já colocava algumas rotulações de machista e de homofóbico e controle da vacina e a carteirinha, né? Mais um processo que foi arquivado, né? O rolo da carteirinha de vacinação, né? Agora não, a gente novamente voltou às corrupções, né? O governo está ali. Voltou como dizia o próprio Alckmin, o vice-presidente, que acusou, né, o Lula e acabou voltando junto à cena do crime. Pois é, falando em cena do crime, nós estamos com um imbróglio aí envolvendo o INSS e, gente, o pior disso tudo são as pessoas afetadas, né, Júlio? Porque não são as grandes aposentadorias, essas vergonhas de grandes aposentadorias também que a gente tem no país, porque esses aí, se tiverem algum tipo de desconto ali, indevido, vão lá e resolvem 30, 40, 50 reais para essas aposentadorias, não fazem muita diferença. Agora, para o aposentado, que é a maioria da nossa população, que ganha 1, 2 salários mínimos no máximo, retirar ali 80, 70, 50 reais todo mês faz toda a diferença. E o pior agora é o seguinte, isso ali no decorrer aí de 2 anos, 3 anos, a soma que dá isso aí, quem é que vai correr atrás para ter de volta? Tem algum advogado que vai se interessar por uma causa ali de R$1.000, R$1.500? Agora, esse valor faria toda a diferença para esse aposentado que teve esse desconto indevido na sua aposentadoria, né, Júlio? Eu acho que tudo isso reflete, e a população de modo geral está vendo, né? Nós tivemos pesquisa no mês de abril, que agora a desaprovação do governo Lula, ela superou a aprovação. Isso é um resultado, é a primeira vez que a gente vê que o pilar de quem elegeu o governo atual justamente está ruindo, né? Porque quem foram, né? Foram justamente os pobres, as mulheres, né? E o pessoal do Nordeste.
E esses foram justamente os que tiveram maior rejeição na última pesquisa. Então a gente vê, por quê? O que eles estão fazendo? Na época, Lula era criticado lá no passado por justamente dar os auxílios, conceder essa parte social de uma forma sem muito critério. E agora nem isso, porque estão taxando o MEI, estão taxando aquele pequeno, porque vamos lá, dos últimos 15 anos, esse profissional, ele se aperfeiçoou, ele abriu um negocinho, né? Ele começou a se virar sozinho, ele não quer mais que o governo, depender do governo, a maioria sim, só que o governo não quer isso. O governo quer manter a população na pobreza para justamente controlar. No cabresto, para controlar. E agora a gente vê esse escândalo de INSS, isso que lá atrás, em 2017, porque a gente tem que ver assim, o escândalo é do INSS. Mas por onde aconteceu? Qual é a fonte principal? O sindicato. Que o sindicato lá atrás perdeu seus benefícios de arrecadação. Então, como manter um sindicato? O sindicato tem que se reinventar. E qual é a bandeira hoje dos sindicatos? Estamos ali começando abril, maio agora, as negociações, tem muita bandeira que é a redução, do 6x1, do 5x2, do 4x3, Eu sempre digo, eu sou favorável, eu acho que quanto mais poder de compra para o trabalhador tem que dar, mas essa questão de reduzir carga horária e reduzir salário não dá. Por quê? Porque a nossa mão de obra hoje, ela já é muito inferior à de outros países. A nossa produtividade precisa... O país tem que ser rico para ter uma condição de trabalhar 4 e para 3. Hoje nós não temos. Então quem é que vai sustentar isso? O governo não consegue nem manter o INSS. Então o governo acabou de colocar essa situação de descobertos. O Lula foi agora no último dia 31 para primeiro fazer um discurso dizendo que ele desmontou um esquema de corrupção. Sim. Ele determinou nada, Cadê o Alexandre de Moraes pedindo explicações dessa declaração sendo um fake news? Então ali já começa o erro. Então o povo está vendo isso, Eles enxergam que o governo não está mais dando condições para que o pobre, o trabalhador, o assalariado, ele consiga progredir, Igual eu falei antes, assim, sou a favor da redução da jornada, mas que seja livre com o empregador. Quer trabalhar 6, trabalha 6, quer trabalhar 5, trabalha 5, quer trabalhar meio período, trabalha meio período. O meu salário vai ser esse. Igual no último mês, quando a gente estava aqui, falou pelo menos do fundo de garantia, dos custos. Tira o fundo de garantia, coloca o fundo de garantia, não dá mais para o governo. O dinheiro é meu, coloca lá na folha do pagamento, ex-fundo de garantia, 8% que tu vai estar recebendo. Então é isso, tira o 13º, pega o 13º, o 1/12, ele é teu, tu vai receber esse mês, todo mês tu vai receber. Final do ano tu não ganha mais. Então tem que ter essa livre negociação, O país, lá em 2017, quando foi tirado a questão do imposto sindical, na época, era Brasil e Angola, se eu não me engano, outro país que ainda tinha esse sistema. E na época, o governo da época assinou lá uma medida provisória para justamente começar a investigar esses descontos, começar a rever. E aí entrou 2022, 2023, foi o maior rombo, porque 50% de tudo que foi roubado agora foi nesses últimos 2 anos. Começou lá atrás, só que o negócio deu tão certo que daí se empolgaram, se lambuzaram de novo. E como você bem disse, prejudique quem, Os analfabetos, os indígenas, as pessoas com deficiência, aquelas pessoas com dificuldade, que não têm acesso de ir lá porque tu recebe só no banco, caiu, tu não consegue lá abrir o meu INSS, o aplicativo, para ver o históricozinho e ver lá que tem um descontozinho de 40, 50, 80 reais. Agora, coloca isso todo mês, para ver se já não vai dar 700, 800, Um 13º que o governo te comeu. Aí ele te engana, não, estamos adiantando, esse mês já vamos pagar, agora na metade do ano. Pois é, e aí o Carlos Lupe se mantendo, agora trocaram. Ele pediu demissão, depois de tanta pressão e tal. Só que aí quem assumiu? O braço direito do Carlos Lupe, que certamente não sabia de nada o que estava acontecendo. Não. Era o braço direito, mas era um braço direito enfaixado, que tinha uma faixa. Ninguém sabe de nada, É que eu digo, aí se afasta, É o mesmo comentário, desculpa resgatar aqui, mas a questão daquele teatro todo lá do 8 de janeiro, Porque se fosse no 3, 4, 15 dias antes e tivesse acontecido essa baderna toda lá no governo
do antigo presidente, o ministro, o secretário, todo mundo da guarda, estava todo mundo envolvido. Não, aí no dia 8, mas todos os responsáveis, ninguém foi envolvido. Só o cara que estava com a bandeirinha lá, que não tem prova, não tem como dizer também se ele ia fazer ou não, né? E condenado a 10, 12, 17 anos de prisão. E aí, quer dizer, o que vai acontecer agora? O governo vai pagar. Não, peraí, não é o governo que tem que pagar esse rombo do INSS. Porque se o governo pagar, somos nós que estamos pagando de novo. Exatamente, é quem roubou, não, né? Tem que ir lá atrás na fonte e ver para onde. Isso a polícia consegue verificar muito bem. Rastrear para onde foi esse dinheiro. E justamente bloquear esses CNPJs. Porque tem alguém responsável CPF, que assina também por essa empresa. Justamente, o CNPJ. E devolver. É isso que a gente quer ver. O dinheiro de volta e essas pessoas sendo punidas. Porque esse é o grande problema do Brasil, né? Não são, o Collor agora, pegaram o Collor, né? Pegaram o Collor, né? Depois de anos dentro do processo da Lava Jato, né? Triste ele que não é a ex-primeira-dama do Peru, né? Que foi condenada e ganhou asilo aqui no Brasil.